Olá, boa noite, tudo bem? Hoje temos novamente uma convidada muito especial, doutora Ana Uni, para nossa live. E nós vamos falar hoje um pouco do projeto de lei 399, que regulamenta o uso da cannabis medicinal e o plantio e todo o cultivo da cannabis medicinal no Brasil, né? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar e a Ana também entrar para a gente poder começar a nossa live. Podem mandar perguntas, certo? Muito importante que vocês mandem perguntas ao longo da nossa live para a gente poder discutir esse assunto que é tão importante, tá? Muito importante que vocês mandem perguntas ao longo. Olá, tudo bom, Ana? Oi, tá me ouvindo Bem? direito? Tô. Tá. Bom, boa noite para quem já entrou aí. Se apresentando. Eu sou a Ana Uni, sou psiquiatra, junto com o Eduardo, a gente tem trabalhado com a cannabis e síndrome de Tourette. E hoje a gente vai falar sobre o PL 399 de 2015, que trata da possibilidade de cultivo da cannabis aqui no Brasil. Imagino que muitas pessoas tenham dúvidas sobre o que é que o projeto fala, o que é que não fala, né? Então, vamos tentar tirar um pouquinho dessas dúvidas e esclarecer também, porque tem muita desinformação, né? Tem muitos argumentos que são contra o PL, mas os argumentos não fazem o menor sentido, né? Então, as pessoas podem se deixar levar por esses comentários sem entender do que se trata, Sim, verdade. Deixa eu me né? apresentar e a gente começa. Sou Eduardo Tá Penin, joia. psiquiatra, sexólogo e também trabalho com cannabis medicinal. A Ana é minha parceira de trabalho e estamos aqui então para discutir o projeto de lei 399. Ana, vamos começar a falar um pouquinho do projeto de lei, né? Então, o projeto de lei ele busca legalizar no Brasil o plantio, o cultivo de cannabis para fins medicinais, né? Por pessoas jurídicas. Começa por aí, né? Ou por associações de pacientes também, né? Ou por instituições de pesquisa, né? A gente sabe que as pesquisas sobre cannabis ainda têm um grande empecilho que é a disponibilidade de produtos à base de cannabis para que sejam feitas as pesquisas, né? Então, a gente não é fácil conseguir fazer pesquisa no Brasil e com cannabis no momento é impossível, né? Então, esse projeto de lei ele vai favorecer tanto os pacientes, porque a cannabis seria incluída, né, como um dos medicamentos distribuídos pelo SUS, e também vai beneficiar os pacientes também, porque vai baratear o preço dos produtos, né? E também acho que é super importante essa discussão, né? Exatamente. Eu acho que para começar, seria interessante dizer o que a oposição usa como argumento, né? Então, um dos primeiros argumentos que eles dizem é: para que liberar o cultivo da cannabis se você pode usar o canabidiol? Então, acho que é importante entender que canabidiol é só uma substância que você tem na cannabis. Mas a cannabis tem mais de 140 canabinoides e muitos deles também têm propriedades terapêuticas.
E o principal deles é o THC. Tem doenças que não melhoram se você dá o canabidiol isolado, sem o THC. Então, não permitir que se use a cannabis por completo, seja para pesquisa, seja para fazer medicamento, é como um manco, né? Vai ficar sempre tá faltando alguma coisa. Sim. E assim, o que a Ana está falando é assim, a planta da cannabis, na verdade, ela tem mais de 500 componentes já identificados, 140 aproximadamente, 140 e poucos canabinoides, que são as principais substâncias para fins terapêuticos, mas também temos terpenos, que são outras substâncias que a gente usa também como para fins medicinais, flavonoides, né? Então, assim, a planta da cannabis inteira, ela é interessante do ponto de vista médico e científico, né? Não é só o canabidiol, tá? Grande parte das doenças que a gente trata, na verdade, no nosso consultório, não respondem somente ao canabidiol. A gente precisa dos outros componentes da planta, inclusive o THC, ele é muito útil para fins medicinais também, né? Então, o que os deputados estão discutindo na Câmara é muito mais uma questão ideológica de achar que, uma vez liberado o projeto de lei, uma vez ganho o projeto de lei, né, estaria liberada a maconha para qualquer pessoa na rua. E isso não é verdade, né? A proposta do projeto de lei não é essa, né? É para uso medicinal ou para uso industrial, na produção de roupa, de fibras, para poder produzir papel, uma série de coisas, né? Inclusive, é, o, a produção de remédios a partir de alguma planta, incluída a cannabis, já é uma coisa que é prevista em lei. Então, a Anvisa tem uma resolução já antiga que diz que é, poderia ser feito remédio com uma planta que tivesse propriedades medicinais. Então, não é que isso esteja proibido, isso já está na lei e seria possível, mas ainda assim existe uma série de entraves. Então, esse projeto de lei é justamente para tentar executar o que já está previsto, ou seja, fazer a medicação com a cannabis e, além disso, permitir o cultivo no Brasil, né? Porque a gente aqui não pode cultivar, se a gente não cultiva, a gente não consegue fazer pesquisa, não consegue ter uma produção nacional. Com isso, a gente não pode também baratear custo, porque atualmente os remédios são importados, e as associações não têm como produzir do ponto de vista legal, né? A gente tem a Abrace e a Cultive, que estão autorizadas atualmente. A Cultive tem um habeas corpus, a Abrace tem um liminar, mas o restante das associações que produzem não tem essa autorização legal ainda, né? Isso é importantíssimo que aconteça, né? Tem pessoas que precisam de determinadas variedades que você não tem para importação, né? Então, como é que essas pessoas vão conseguir se tratar se elas sabem que se dão bem com a cepa A, B e C, mas a importada é só a D, E e a F, né? Uhum. Então, assim, são vários fatores que têm que ser levados em consideração. Sim. E a cannabis, ela já é utilizada na medicina desde antes de Cristo, né? No Oriente, né? Na China, em países do Oriente Médio, né? Da Ásia. E a partir de certo ponto, né? A partir do início no final do século XIX, início do século XX, é que a maconha entrou como uma das plantas proibidas, né? Por ser uma planta que causa alguma reação euforizante nas pessoas. Então, ela passou a ser demonizada, né, em todos os países do mundo. E hoje a gente está tendo um retrocesso, né, um retorno, aliás, não um retrocesso, um retorno a, a isso. A gente está reconhecendo cada vez mais a cannabis para diversos fins medicinais, né?
que a gente não tem resposta com as medicações padrão, né? Então, é super importante que a gente tenha a cannabis também como uma ferramenta terapêutica, né? Então, muitos países do mundo já legalizaram a cannabis para fins medicinais, alguns até legalizaram para fins recreacionais também, mas não é isso que a gente está discutindo aqui. O que a gente está discutindo é a finalidade terapêutica da cannabis, né? Então, e é isso que os deputados que são contra o projeto de lei estão alegando, né? Que por meio deste projeto de lei as pessoas iriam liberar a cannabis para qualquer finalidade, o que não é verdade, né? Exato. O projeto de lei, ele trata somente do cultivo no Brasil para pesquisa, para fins medicinais e para cultivo pelas associações, né? Com fins medicinais. Ele não fala de liberar a cannabis para fins recreativos. Mas esse é o argumento que tem sido usado por deputados e também por autoridades médicas, que dizem que, na realidade, existe todo um plano, né, por trás do projeto de liberar a cannabis recreativa e que isso vai fazer com que fique, né, toda a juventude psicótica, né, e aí entram as alegações de que a cannabis causa psicose, que a cannabis causa esquizofrenia, e isso tudo também é importante a gente tentar entender, né? A cannabis pode causar psicose? Pode. Existem muitas pessoas que desencadeiam um quadro de psicose ou de esquizofrenia por usar muita cannabis. Mas é importante também entender que esse risco é muito maior em determinadas circunstâncias. Uma é pessoas que começam a usar antes dos 18 anos de idade, ou seja, os adolescentes, que fazem um uso pesado, ou seja, diário e de grandes quantidades, e que têm alguma predisposição para psicose, né? Então, se ele já tem uma predisposição para esquizofrenia, é bem provável que, né, preenchendo todos esses critérios, isso aconteça, né? Um dos argumentos que eles dizem é que a cannabis de hoje é muito mais potente do que a que tinha há 40 anos atrás. E isso é verdade, né? Antigamente, a cannabis tinha ali 3% de THC, agora tem 30% até 40% de THC, né? Então, de fato, a cannabis de agora é mais prejudicial do que a de antes. Mas a gente não está falando de liberar a cannabis recreativa, né? E a outra coisa importante é que quando a gente fala da cannabis medicinal, em geral, a gente vai ter o canabidiol junto, que também protege contra esses efeitos do THC, porque o CBD tem ação antipsicótica. Então, se o CBD já tem trabalhos demonstrando a eficácia dele na psicose, na esquizofrenia, pela sua ação antipsicótica, você consegue reduzir esse risco também, até mesmo nas pessoas predispostas, quando você precisa usar um produto que tenha mais THC. Isso. E assim, né? É interessante a gente pensar qual a diferença entre a maconha fumada, a maconha de rua, como a gente fala, né? Versus a maconha medicinal. O que a gente tem na rua, na maconha de rua, é uma maconha que privilegia o THC, né? Que é uma das substâncias da maconha. Então você tem uma desproporção muito grande entre o nível de THC e o nível dos outros canabinoides, incluindo aí o canabidiol, tá? Então você tem uma maconha que tem uma dose elevada de THC, tá? Esta maconha predispõe, sim, à psicose, à mania, né, do transtorno bipolar, etc. Mas a maconha medicinal, ela tem quantidades mais equilibradas entre canabidiol e THC, né? E os outros canabinoides todos, né? E, portanto, ela é segura, né? Assim, a gente começa devagarzinho, a gente dá uma dose pequena para o paciente, a gente sobe a dose devagar para o paciente se adaptar ao uso, né? Para minimizar os efeitos colaterais, né? E a gente acompanha muito de perto.
E assim, esse risco de psicose é muito, muito, muito baixo entre as pessoas que usam cannabis medicinal, né? Porque você tem essa proporção mais equilibrada entre os canabinoides, né? Então, a Ana salientou alguns aspectos importantes. Pessoas que fumam maconha muito cedo na vida, né? Então, 12, 13, 14 anos de idade, começam um uso de maconha fumada, um uso intenso de maconha fumada, podem psicotizar, verdade. Isso é verdade. Podem ficar dependentes da maconha, verdade também. O que causa dependência é o THC e não o resto da planta. É só uma das substâncias da planta que causa dependência, certo? Os outros canabinoides que estão compostos ali dentro da cannabis medicinal protegem desse risco de dependência também, certo? Eu não tenho nenhum paciente que se tornou dependente de cannabis medicinal no meu consultório. E eu tenho muitos pacientes usando cannabis. Então, isso não existe na cannabis medicinal, né? E eu tenho também muitos pacientes e nenhum teve sintoma psicótico por conta da cannabis medicinal, né? Se a cannabis fosse a causa da esquizofrenia, eu teria pelo menos 5 pacientes esquizofrênicos em tratamento, e eu não tenho nenhum, né? A outra coisa que é importante é que, assim, a cannabis é um remédio, e como qualquer remédio, sempre vai ter algum efeito colateral, né? A gente Uhum. precisa aprender como usar os remédios, né? O Tilenol tem efeito colateral. Doses altas de Tilenol podem causar hepatite fulminante. Doses altas de aspirina podem levar a hemorragia gástrica, né? Uma dose alta de um antihipertensivo pode fazer o cara ter uma hipotensão e desmaiar, né? Então, assim, tudo em excesso pode ter efeito colateral. E é Os interessante médicos o projeto. deixam de usar, né? Os médicos não deixam de usar os remédios porque eles têm efeito colateral. Não, eles dão os remédios e explicam, ó, pode acontecer isso, se acontecer aquilo, faça A, B e C, e assim por diante, mas você não deixa de usar, né? E a gente usa na psiquiatria medicamentos que têm muitos efeitos colaterais e que também são danosos e que ninguém pensa duas vezes antes de prescrever, né? Quantas pessoas não tomam estimulantes que podem aumentar a pressão, que também podem causar dependência, que também podem causar psicose, né? Quantas pessoas não usam uma série de antipsicóticos que fazem ganhar peso, né? Aumentam o colesterol, podem causar síndrome metabólica, né? Então, assim, tudo tem efeito colateral. E aí a cannabis precisa ser encarada como um remédio qualquer que também tem seus efeitos colaterais. Mas é interessante dizer que a cannabis ela tem muito menos efeito colateral. Eita, caiu tudo aqui. Caiu todo o meu suporte aqui do celular, desculpa. É, é interessante. Eu até perdi o que eu estava falando, gente. Desculpa. Deixa A eu então cannabis tem responder. muito menos Tá bom. efeito colateral do que a grande maioria dos medicamentos que a gente usa no dia a dia da nossa. Ah, meu Deus! Da nossa prática clínica, entende? Então, ela é uma medicação muito segura, inclusive para uso em idosos, para uso em crianças, em adolescentes. A gente utiliza a cannabis medicinal com segurança. Efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns que a gente observa no início do tratamento, um pouquinho de sono, um pouquinho de tontura, um pouquinho de diarreia. E depois a tendência é sumir, né? A gente tem outros efeitos colaterais, mas eu diria que esses três são os que a gente mais observa na prática clínica, né? E aí a gente acompanha os pacientes. Por isso que a cannabis medicinal ela tem que ser prescrita por médicos. Quer dizer, a pessoa precisa de uma receita médica para comprar a cannabis medicinal. Até perguntaram aqui já no chat, né? Como que faz para obter a cannabis medicinal hoje em dia? Hoje em dia, o que nós temos de cannabis medicinal? Nós temos duas medicações, uma de canabidiol puro e uma que tem canabidiol e THC nas farmácias para serem compradas mediante receita médica,
certo? Isso já existe, quer dizer, temos já laboratórios de fora do Brasil que já estão vendendo dentro das nossas farmácias, né? Aí temos duas associações, que é a Abrace e a Cultive, que também produzem com a autorização judicial e também podem vender os produtos. E temos as medicações importadas também. A gente tem que importar de outros países porque é proibido cultivar no Brasil. E essa é a discussão, né? Aqui a gente não pode ter a medicação, então a gente tem que pagar R$ 2.000 para ter o remédio, né? Ou mais, ou menos, mas a gente tem potencial para plantar, cultivar com segurança, sem virar um uso recreativo, né? Para as pessoas, né? Voltando ao tema do projeto de lei, outra coisa que seria interessante é a movimentação da economia, né? Porque para você colocar a indústria aqui para cultivar e produzir, quantos empregos não seriam gerados? A economia já está péssima, né? Com a pandemia. Sem a pandemia também já não estava muito bem. Então, seria uma maneira de movimentar a economia. Aumentar o Outra número de coisa, empregos. sim, aumentar o número de empregos e poderia se colocar impostos, né, em cima desse tipo de medicação que fossem revertidos para a saúde, por exemplo, que também é outro que está desfalcado, outra área desfalcada. E outro benefício também que se imagina que se tenha é que pode ser que o tráfico diminua, né? Porque se você tem a aquisição pelas vias legais, uma parcela da população vai deixar de procurar o tráfico e vai procurar as vias legais, né? Porque muita gente usa maconha fumada como remédio também, né? As pessoas Que tentam não se é o adequado, né? automedicar fumando maconha, né? E que não é o adequado, né? Uhum. Porque a fumaça também não faz bem. E a maconha fumada tem essa desproporção de muito THC que é perigosa, né? Então, Hum. né? Em que situações da Tourette, né, da síndrome de Tourette, é indicado o tratamento com cannabis medicinal? Olha, eu ofereço para os pacientes o que a gente chama de uso compassivo. O que é um uso compassivo? É assim, a gente tem estudos sobre as doenças em geral, né? A gente não tem estudos completos da cannabis ainda, né? A gente precisaria de mais estudos, mas, por exemplo, em Tourette a gente já tem um bom nível de evidência de cannabis, tá? Então, assim, a gente explica quais são os benefícios, quais são os riscos, quais são os malefícios e etc e tal. E o paciente ajuda a gente a decidir o que ele quer. Se ele quer usar cannabis, se ele quer usar uma medicação alopática, né? A gente não está deixando de usar os outros remédios para usar só a cannabis, né? Cannabis é mais uma alternativa, né? Então a gente oferece isso como alternativa. A maioria dos médicos prescreve a cannabis somente em casos refratários, ou seja, casos que não responderam às medicações tradicionais, eles utilizam a cannabis como uma alternativa. Eu, particularmente, ofereço a cannabis como primeira escolha para os pacientes, muitas vezes, quando eu percebo que o benefício que o paciente vai ter é muito maior do que o risco que ele corre, né? Então, eu vejo isso. Uma coisa importante das pessoas saberem é que, como ainda é considerada uma terapêutica experimental, porque não tem ainda tanta evidência científica assim publicada, é importante que o paciente saiba, né, de que isso é uma coisa experimental. E ele tem que assumir também esses riscos, junto com o médico. Então, a parceria que se faz, né? O paciente que quer experimentar e o médico que topa fazer a tentativa, mas sabendo que não é a panaceia, não é a solução para todos e para tudo,
né, mas que tem um lugar muito especial para uma série de doenças graves que não tem tratamento na medicina tradicional. Convencional. Uhum. A cannabis ajuda crianças hiperativas? Ajuda, tá? Já tem vários estudos demonstrando muito benefício em déficit de atenção e a gente vê isso na prática também, tá? Então, tenho vários pacientes com um diagnóstico primário de déficit de atenção e hiperatividade que estão em uso de cannabis com muita melhora, tanto crianças quanto adolescentes quanto adultos, né? A gente usa cannabis medicinal para tratamento de Alzheimer, de Parkinson, que são doenças que acometem idosos, por exemplo, né? Então, ela é segura em idosos, né? Ela é segura em crianças, em idosos, né? Então, assim, a gente tem bastante segurança para prescrever a cannabis, assim, a gente não vê riscos aumentados aí de questões, sabe? Uma coisa importante de se entender é que quando a gente fala que uma medicação é experimental, é porque ainda não tem o corpo de evidências grande o suficiente como para dizer esse tratamento é tratamento padrão ouro, é o melhor tratamento que existe para a doença tal. Então, a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, o tratamento da depressão é com antidepressivo. Ninguém tem dúvida disso, ninguém vai questionar isso. Em relação à cannabis, isso não existe. A cannabis não é primeira opção para absolutamente nada. É isso que a gente quer que venha a se tornar. Né? Para autismo, por exemplo, deveria ser, né, primeira opção, cannabis, né? Porque é a única coisa que tem eficácia junto das terapias que se faz para autismo. Então, é experimental nesse sentido. Isso não significa que não existe eficácia. Existe eficácia, claro que funciona. Se não funcionasse, a gente não estava aqui falando sobre isso. Mas é que, de acordo com as regras da ciência, né, da pesquisa e da medicina, você tem que ter uma série de tipos de evidência científica que comprove que aquilo é seguro e é eficaz. E a cannabis ainda não entra nesses critérios, mas é por isso que a gente tem que permitir que a PL seja aprovada, que é para poder as universidades e associações fazerem pesquisa e a gente gerar essas evidências que eles tantos querem, né? Uhum. Eles querem evidência científica, dizem que não tem evidência científica, mas também não favorecem que a gente faça pesquisa científica se a gente não pode cultivar e fazer aqui, né? Então fica um problema insolúvel. Então, estão discutindo um pouco o fato de a gente ter chamado de experimental. Tá? Experimental porque, como a Ana falou, ainda nós não temos os estudos mais perfeitos, mais bem desenhados, mais bem feitos, para que a gente possa falar que é uma droga como é uma droga convencional, né? Então, nesse sentido, é experimental. Tanto no Brasil como em qualquer parte do mundo, ele é um tratamento experimental, tá? Mas já é um tratamento que tem um bom nível de evidência para vários transtornos, certo? Então, assim, apesar de experimental, nós já temos um corpo de evidência muito bom para diversos transtornos psiquiátricos e não psiquiátricos, né? Sim, e já tem mais de 50 países que liberaram a cannabis medicinal, né? Aqui na América Latina, somente não liberaram o Brasil e a Venezuela, se eu não me engano. Todos os outros lugares já está liberado, né? Alguns lugares com mais, outros com menos preconceito, mas está liberado. Nos Estados Unidos depende de cada estado tem a sua regra. Então tem estados em que você tem a cannabis medicinal e a recreativa liberadas, tem uns que tem só a medicinal liberada, outros que tem só a recreativa liberada e a medicinal não, o que eu acho um contrassenso, e outros que não têm nada liberado, né? Então, e na Europa também, tem vários lugares em que a medicinal é permitida. Uhum. Mas é importante também dizer, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 2 estados proíbem a cannabis como proíbem tudo, né? Para fins medicinais ou recreativos. Só 2 estados, né? É a minoria.
É, para prescrever a cannabis, o médico tem que ter uma formação especial? Bom, o médico tem que saber o que está fazendo, né? Em primeiro lugar, ele tem que estudar muito a cannabis, ele tem que entender o que ele está fazendo, né? Agora, qualquer tipo, qualquer especialidade médica pode prescrever cannabis desde que a pessoa tenha conhecimento do que está fazendo, né? Então, não é necessário ter uma formação especial de cannabis. Embora agora no Brasil a gente já tenha algumas especializações médicas e não médicas também, né? Especializações multiprofissionais, na verdade, em cannabis medicinal, né? Então, a gente tem alguns cursos de especialização já, né? Então, é muito desejável que os médicos queiram prescrever cannabis, façam cursos, né? Estudem antes de prescrever, obviamente, como qualquer medicação, né? Sim, porque o sistema endocannabinoide, que é o que a gente tenta modular com a cannabis, não foi ensinado nas faculdades de medicina, porque ele não era identificado antes da década de 1990. Então, só de 1990 para cá é que está se descrevendo o sistema endocannabinoide. Então, e ainda hoje, veja, né, 20 anos depois, ainda hoje não se fala de sistema endocannabinoide nas universidades. Então, a única maneira dos médicos entenderem do assunto e prescreverem com segurança é fazer os cursos, né? Não basta simplesmente dar uma canetada e prescrever um produto que tem canabidiol ou THC, né? É importante fazer um curso, saber as indicações, as contraindicações, saber todos os tipos de produto que existem, as interações medicamentosas, como lidar com efeitos colaterais, enfim, é uma área da medicina, tanto que agora se fala em medicina canabinoide. É um termo que eu não gosto muito, porque eu acho que é medicina, né? É uma medicina que está dentro da medicina e deveria ser chamada de medicina. Acredito que esse dia vai chegar, mas por enquanto é chamada de medicina canabinoide porque somos os fora da lei É, que exercem essa medicina é, diferente. a gente está botando a Veterinária nossa cara a também. tapa para defender os pacientes, né? Então, quer dizer, a gente vai ser muito criticado por essa live, provavelmente, eu e a Ana, né? Até Sim, mesmo eu publiquei um post, né, do próprio Instagram. Eu tentei promover essa live nossa para ampliar a discussão para mais pessoas. O Instagram não permite, porque se trata de cannabis medicinal. É um assunto ilegal, segundo o Instagram, né? Até eu perdi postei no minha meu conta do perfil. YouTube, né? Oi? Eu perdi minha conta do YouTube. A Ana foi caçada no YouTube, né? Por falar sobre cannabis medicinal. É um absurdo tão grande, gente, né? Assim, que... Enfim, a gente não está aqui falando de opinião pessoal, a gente está falando de ciência, né? Então, come on, né? Não, e a hipocrisia é tão grande que existem vários grupos no Instagram e no YouTube que falam só de cannabis recreativa e ninguém faz nada. E existe muito, existem artigos, existem cartilhas do governo, cartilha do Conselho Federal de Medicina. Gente, dá até vergonha, dá vergonha. Porque assim, os dados sobre cannabis recreativa, fumar cannabis, fumar maconha, estão junto, misturados com os da cannabis medicinal. E aí você tem algumas coisas assim que você fala, meu Deus, da onde a pessoa tirou isso? Né? Assim, então é um debate assim que às vezes dá até aflição, porque as pessoas não estudam, elas não querem estudar, elas querem criticar, né? Assim, e ponto, né? E hoje foi a discussão lá na Câmara, né? Eles colocaram o tema em pauta e deram 3 minutos a cada um dos convidados a se manifestar e foram alternando, um contra e um a favor, um contra e um a favor.
Em 3 minutos não dá para falar absolutamente nada, né? Então a maioria das falas ficaram cortadas. Interrompidas. Mas o discurso dos que são contra é sempre o mesmo, né? É a questão da psicose, a questão de que queremos drogar toda a juventude, que a maconha é porta de entrada para drogas pesadas, Então, essa né? da porta de entrada. Não existe evidência científica de que a maconha é porta de entrada para outras drogas. Não tem evidência disso. Pode ser verdade? Pode até ser verdade, mas nós não temos evidência disso. Por exemplo, entendeu? Então, é, as pessoas se baseiam em dados que não são científicos para criticar dados científicos. Quer dizer, né? E assim, pode ser utilizada para uso veterinário também? Pode também. Com o projeto de lei, pode. Né? Maconha medicinal também serve para bicho. Tá? Eu tinha 3 gatos, por exemplo, que tinham insuficiência renal. Os 3 melhoraram com cannabis medicinal. Eles melhoraram, sumiu a insuficiência renal deles. Por exemplo, né? É Então, incrível. veja, é uma droga muito interessante, né? Essa semana mesmo, um amigo meu teve que dar uma vacina para o cachorro dele e ele estava com uma reação à vacina. Estava lá, tremendo, né, paralisado, enfim, estava tendo uma reação estranha à vacina. Eu falei, dá um pouquinho de cannabis para ele. Ele deu um óleo da Abrace para o cachorro. Em 10 minutos o cachorro ficou bem, saiu andando. É uma coisa Então, incrível. pois é, e a gente vê isso na prática clínica também, né? A gente está falando de animais, mas em humanos a gente vê isso também. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que não responderam a nada, né? E que eu entrei com cannabis medicinal, gente, tipo, são alguns casos. Não estou falando que é todo mundo, tá? Mas alguns casos, tipo, 2, 3 semanas depois, estavam assim, 80% melhor. Gente, a gente não vê isso com outras medicações. A gente não vê isso com outras drogas. Que droga faz uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo responder em 2, 3 semanas? Não existe isso. Com a cannabis eu já vi. No meu consultório tem alguns, né? Então, importante, né? Mas eu acho que de todos os argumentos a favor do projeto é esse de que a cannabis não é só o canabidiol, né? Porque esse conceito pega, né? Os leigos, eles escutam isso e pensam, faz sentido, né? Se a gente só precisa do canabidiol, para que vai ter a planta inteira, né? Mas não é assim. Tem outras substâncias na planta que são importantes também. Uhum. E assim, mesmo que a gente precisasse só do canabidiol, da onde vem o canabidiol, gente? Da planta. Então a gente precisa da planta. A gente precisa da planta, né? A planta é muito utilizada já desde a antiguidade também para produzir papel, papiro na época antiga, né? Dizem alguns, eu já li isso algumas vezes, não sei se é verdade ou não, mas que a primeira edição da Bíblia foi escrita em papiro feito com cannabis, né? Então, assim, é interessante. Produz Sim, as roupa. velas, né? As velas das caravelas que descobriram o Brasil eram feitas de cânhamo, fibra de cânhamo, né? As roupas das pessoas da antiguidade eram feitas de fibra de cânhamo. O incenso que se queimava nos rituais religiosos tinha cannabis, né? Uhum, Então é uma planta que é milenar, né? Se usou para várias coisas, inclusive para o uso medicinal. uhum, sim. É interessante também, lembrei de um aspecto também da lei, né? Então, além de não autorizar, o projeto de lei não autoriza o uso recreativo. O projeto de lei não autoriza o uso religioso. O projeto de lei não fala sobre cultivo de cannabis em casa. Ele não fala. Ele não fala de cultivo de cannabis por pessoas físicas. Ele fala de cultivo de cannabis por pessoa jurídica, por empresas, né? Então, assim, são as empresas de medicação, né? Então, é bem diferente do que está se falando lá na Câmara, né?
efeitos colaterais, né? Eu falei um pouquinho. Então, assim, pode haver outros efeitos colaterais, né? Geralmente sono, tontura, diarreia. Eventualmente, algumas pessoas ficam mais ansiosas, um pouco mais inquietas no começo do tratamento, né? Mas, em geral, a adaptação do organismo é muito boa à cannabis, né? A gente percebe que os efeitos colaterais que acontecem nos primeiros dias, na grande maioria dos pacientes, eles somem, né? E Aqui falaram que alguém mora em Ribeirão Preto e não consegue encontrar ninguém. Vocês precisam entrar nos sites da Abrace, que tem listas de médicos que prescrevem por região. Tem o Doutor Cannabis também. E tem vários sites da própria indústria que tem médicos cadastrados. Então, por exemplo, o site do Terra Cannabis, o USA Hemp, Pharma USA, Green Care, Biocase, Cantera, né, Onyx Gun. Então, várias empresas têm listas de pessoas que trabalham com a cannabis justamente para facilitar o acesso. uhum, isso. Ainda somos apenas os médicos que prescrevem cannabis, ainda são 8% dos médicos apenas que prescrevem cannabis no Brasil. Embora esse número tá grande, não tá não, Ana? Eu li isso numa reportagem, mas tô achando muita É, gente. eu acho que é muita gente, Eu deve ser também menos. acho. Eu acho que não tem 8% no É, Brasil de médicos que é. prescrevem cannabis, mas Então, enfim. justamente por isso, a pandemia teve esse lado bom, né? Porque nem tudo é só coisa ruim, às vezes as coisas vêm para o bem. O fato da pandemia ter acontecido e terem liberado a telemedicina permitiu que muita gente fosse atendida online, né? Via telemedicina. Então, eu mesmo atendo pessoas do Brasil inteiro, você também, imagino. Sim, sim. E os pacientes não precisam se restringir aos médicos de sua cidade. Hoje em dia você tem a telemedicina que consegue resolver isso. Sim, exatamente. O online, né, o atendimento online, ele é muito bom e, e possibilita que pessoas, sei lá, do norte do país, do sul do país, né, tenham acesso a médicos que são especialistas e etc, né? Até pessoas de fora do Brasil, eventualmente, né? A live vai ficar gravada sim, tá? E, e aí, assim, é, queria que vocês perguntassem mais coisas. Gente, o que que vocês Isso, querem saber sobre a cannabis? a Fala gente mais. já chegou em 40 minutos, né, da live e vamos deixar esses últimos 15 minutos para tirar dúvidas, né? Isso, exatamente. E então, assim, eu acho que a grande questão envolvendo a cannabis é o THC, certo? O THC é uma das substâncias presentes na planta da cannabis. Pode causar dependência? Pode. Pode causar psicose? Pode. Só que a maconha fumada tem muito THC. A dose elevada de THC causa essas situações. Doses baixas e moderadas, principalmente associadas com outros componentes da planta, né? Eles não causam esse tipo de manifestação, tá? Então, essa é a questão. Em relação ao cultivo, eu acho importante deixar isso claro, né? As pessoas que hoje têm direito a cultivar em casa são as pessoas que conseguiram o habeas corpus. Hoje em dia são mais de 200 habeas corpus. São pessoas que ou não se adaptaram ou não conseguiam comprar os produtos importados, conseguiram cultivar, melhoraram e foram para a justiça, comprovaram que aquele remédio feito por eles dava resultado e o juiz liberou cultivar em casa, né? É um processo, não é rápido, não é barato, né? Um processo para um habeas corpus custa aí uns 10 mil reais. Então, não é simples. Você tem que ter um médico que possa fazer parte desse processo, tem que ter um advogado, tem que ter o dinheiro,
tem que ter já o cultivo em casa, dando resultado no tratamento, para comprovar que você precisa dele. Então, não é uma coisa simples, né? Fora isso, é criminoso, né? Você plantar na sua casa é crime, não aconselhamos ninguém a fazer isso. As A formas de planta. você consumir a cannabis medicinal são variadas, né? Existem os extratos líquidos, que são líquidos, existem cápsulas, existe pomada, existe supositório, existem várias maneiras de administrar. Existe A creme, gente, pomadas, cremes, sim. a gente não recomenda a via fumada, porque a fumaça também não faz bem. A via vaporizada é menos danosa que a fumada, mas também tem riscos, porque pode causar pneumonite. Então, a gente não recomenda que ninguém se automedique fumando ou vaporizando. Isso. E quais são as patologias que são tratadas com cannabis medicinal? Cannabis medicinal, eu acho que uma das primeiras indicações foi para náuseas e vômitos associados a câncer, emagrecimento exagerado de pacientes com câncer e de pacientes com HIV, né? Epilepsia, espasticidade, que é contração muscular involuntária relacionada à esclerose múltipla, por exemplo, né? Essas foram as primeiras indicações. Depois se viu benefícios no autismo, nas dores crônicas, né? Na insônia, na ansiedade, na depressão, no transtorno obsessivo compulsivo, no Alzheimer, no Parkinson. A gente tem visto, na verdade, benefício da cannabis medicinal em muitas doenças diferentes. É importante dizer por que isso, né? O sistema endocannabinoide, que é o nosso sistema que recebe a cannabis e consegue ter uma resposta à cannabis, né? Nós temos um sistema próprio disso, né? E ele... eu me perdi. O que eu estava falando, gente? O que eu tenho hoje? Então você se recupera que eu vou responder essa pergunta aqui. Tá, vai. Perguntaram qual a vantagem da cannabis em relação aos alopáticos. Depende dos alopáticos, claro, né? Antidepressivos, no longo prazo, não costuma dar muito problema, alguns deles engordam, né? Mas não são muito problemáticos. Mas existem outras medicações que são problemáticas. Então, por exemplo, os opioides, os medicamentos para dor mais potentes, que derivam do ópio, como a morfina, eles causam dependência, né? Então, a cannabis, ela propicia que você pare de usar os medicamentos opioides. Então, isso já é um benefício, é uma coisa que a gente chama de redução de danos. Para as pessoas que são dependentes de maconha, né, conseguir reduzir o uso de maconha e parar de fumar e usar uma coisa via oral, também é considerado redução de danos. Para pessoas que precisam usar de antipsicóticos, que também dão síndrome metabólica, engordam, podem dar diabetes, colesterol alto, etc. e tal, também a cannabis não vai fazer isso, muito pelo contrário. O canabidiol, ele emagrece, ajuda a perder peso, né? Então, assim, existem vários benefícios no longo prazo. A gente não tem estudos publicados ainda que falem dos efeitos acima de 3, 4 anos de uso, né? A gente não tem ainda esses estudos. É possível que a gente tenha mais para frente. Então, a gente não sabe quais são os efeitos no longo prazo do uso dos produtos derivados de cannabis. Mas a gente imagina que não sejam graves, porque pelo menos nesses 4 anos que já tem de estudo publicado, não tem nada grave acontecendo. Ninguém morre pelo uso de cannabis. Isso é importante, tá? Mesmo doses cavalares de cannabis não matam, tá? Então, isso é uma coisa importante também para ser dita, diferente de outras drogas de abuso. O que eu estava falando do sistema endocannabinoide é o seguinte, que o sistema endocannabinoide, ele é super importante porque ele modula, ele regula todos os outros sistemas do nosso organismo. Sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema imunológico, né?
Então, ele é um regulador de todos os outros sistemas. Por isso que a gente tem tantas indicações para cannabis, porque mexendo no sistema endocannabinoide, a gente mexe em todos os outros sistemas do organismo, entende? Então, por isso que tantas doenças podem ser tratadas com cannabis medicinal, né? Era isso que eu estava tentando falar naquela hora que eu me perdi. Enfim. Em relação à esquizofrenia, e também em relação à maioria das doenças, a gente nunca fala em monoterapia, né? A gente pode até conseguir tratar uma pessoa só com a cannabis, mas a gente não pode garantir que esse vai ser o caso. Então, é bem provável que se mantenham algumas medicações. No caso dos antipsicóticos, a gente consegue baixar bastante a dose, né? No caso de Tourette, também, a gente consegue baixar bem a dose dos outros remédios. Então, essa é outra das vantagens da cannabis, né? Você consegue ter uma melhor resposta ao tratamento e baixar todas as outras medicações. Uhum. Então, a pergunta de todos os pacientes. Doutor, mas qual a dose que eu vou tomar? Gente, não tem dose de cannabis. Não temos uma dose padrão, infelizmente. Cada pessoa vai responder com uma dose diferente, né? O que a gente precisa sempre fazer é entrar com uma dose baixa e aumentando devagar, tendo um acompanhamento frequente. Então, todos os meus pacientes em uso de cannabis, e a Ana faz o mesmo também, que eu sei, né? Todos os nossos pacientes em uso de cannabis têm contato semanal com a gente, pelo WhatsApp, etc. Então, a gente acompanha muito de perto esses pacientes para acelerar o processo de achar essa dose ideal, né? Então, é uma prescrição muito individualizada, muito personalizada, né? Exato. Dá para tratar a dependência de outras drogas com a cannabis? Dá, sim. Existem alguns estudos mostrando tabaco, cocaína, morfina, heroína. Tem uma série de drogas que podem ser tratadas com o uso da cannabis medicinal. A própria dependência da maconha, como a Ana falou, né? Hoje em dia, uma das melhores medicações que a gente tem para tratar a dependência de maconha é a cannabis medicinal, né? É uma das mais efetivas, né? Então, interessante. Tem uma pergunta aqui falando sobre essa doença rara, a Niemann-Pick C. A gente não sabe se poderia ser eficaz nessa doença. Para isso, a gente teria que dar uma olhada no mecanismo de ação da doença, que tem a ver com o transporte de colesterol. Então, isso é uma coisa importante, né? Precisaríamos primeiro estudar a doença para saber se haveria a possibilidade de que a cannabis fizesse alguma coisa. Mas como essa Niemann-Pick tem a ver com transporte de colesterol e os endocannabinoides, eles são derivados do ácido araquidônico, que são as mesmas substâncias que geram o ômega 3, né? São gorduras. É possível que não se possa, mas eu acho que seria mais interessante consultar um médico que possa pesquisar isso e dar essa resposta mais A específica. cannabis auxilia no tratamento da dor? Muito, né? Infelizmente, o projeto de lei não aborda a odontologia, por exemplo, né? Infelizmente, eu não achei nada no projeto de lei que fale sobre o uso na odontologia. Na odontologia é muito interessante o uso da cannabis para dor e para uma série de outras patologias. E não só na odonto, na dor do organismo como um todo, né? Na fibromialgia, nas dores neuropáticas, né? Nas dores crônicas em geral, a cannabis tem um papel muito importante, né? A cannabis ela é analgésica e anti-inflamatória. Ela regula o sistema imunológico, portanto, ela tem uma eficácia muito interessante para a dor, sim, tá? Inclusive no tratado de cannabis, né, que a gente deve lançar, não sei se vai dar tempo esse semestre, mas talvez no comecinho do semestre que vem, tem um capítulo sobre a cannabis na odontologia, né? Vai Isso. falar sobre ATM, né, disfunção temporomandibular.
Isso, exatamente. Eu acho que Tem um capítulo de veterinária também. essa é uma coisa super interessante, né? Assim, outros profissionais de saúde que também poderiam prescrever cannabis, né? Então, os dentistas, os veterinários, infelizmente, os dentistas não foram contemplados ainda, mas Nem os veterinários. os Os que estão veterinários prescrevendo, só estão prescrevendo com o de forma projeto de lei. ilegal. Isso, é verdade, né? Epilepsia. Sim, temos bastante estudo sobre o uso de cannabis na epilepsia. E é importante falar, o canabidiol para a epilepsia é a principal substância, mas o THC também funciona bem quando associada ao canabidiol. Então, quer dizer, o que a gente não pode é resumir a droga em uma substância. A cannabis é uma planta muito rica, que tem uma série de substâncias que têm fins medicinais, né? Então, Inclusive, na epilepsia, o Pamplona publicou uma meta-análise em que ele compara os óleos purificados com os óleos full spectrum, ou seja, que tem 0,3% de THC, e ele demonstrou que os que têm 0,3% de THC têm uma resposta melhor, né, no controle da epilepsia e com menos efeitos colaterais e com doses menores do que o canabidiol isolado, que é o que os que são contrários ao projeto de lei querem, liberar somente o canabidiol isolado. uhum. Existe alguma relação entre o óleo de cannabis e a adenoleucodistrofia? Gente, não sei. Não tem. Você sabe, Ana? Então, é uma doença degenerativa também, e como toda doença neurodegenerativa, o canabidiol tem uma ação neuroinflamatória muito importante, então provavelmente é eficaz, mas precisamos justamente olhar. Antineuroinflamatória, né? É anti-inflamatória. Anti-inflamatória, É, isso. é, É possível que tenha é. resposta, sim, né? Em outros quadros neurodegenerativos, a gente vê uma resposta muito importante, Alzheimer, Parkinson, né, a esclerose lateral amiotrófica e outras doenças neurodegenerativas têm uma resposta muito positiva. Agora, a adenoleucodistrofia, eu não conheço nenhum estudo específico disso, né? Mas pelo mecanismo de ação, pode ser útil, sim, né? Bom, a gente está chegando ao final, né, da nossa live. Você quer concluir, Eduardo, com mais algum comentário? Uhum. Não, acho que no bipolar se usa só o CBD? Última pergunta. No bipolar, assim como em todas as outras patologias, a planta inteira é utilizada, tá? Agora, no bipolar também, o canabidiol é o principal agente, mas o THC também é super importante para alguns quadros. Então, assim, não tem essa regra, gente. Assim, não é só o canabidiol. Bom, eu agradeço imensamente a Ana novamente por estar aqui comigo hoje e agradeço a todos que participaram da live, as perguntas que vocês fizeram, etc. E amanhã temos uma nova live, eu e a Ana novamente, a dupla dinâmica, né? Uma aula, na verdade, da Sociedade Brasileira de Estudos em Cannabis, né? Eu vou dar uma aula de transtorno obsessivo compulsivo e a Ana sobre Tourette, tá? Então, amanhã estamos juntos de novo, né? Fala aí, Pois Ana, é. se despede. Bom, agradeço a todos vocês, né? Uma audiência super interessada, com várias perguntas, assim que é bom. Recomendo que vocês tentem ler um pouco sobre o assunto. Tem vários canais no YouTube, tem várias coisas para vocês consultarem. E se posicionem a favor da PL, né? Para que a gente possa melhorar o acesso à cannabis medicinal no Brasil. Então, até a próxima live. Tchau, tchau. Até mais.